O assunto de hoje é um dos homens mais fortes do mundo, personagem de alguns filmes de Hollywood e possui algumas das histórias mais impressionantes da Bíblia Sagrada. Eu vou te contar 3 curiosidades da vida de Sansão. Sejam muito bem-vindos ao Confraria Bíblica, eu sou Matheus Ganga e hoje eu vou te contar uma história realmente extraordinária. Para muitas pessoas, Sansão foi um personagem criado pelos cinemas para alcançar grandes números de bilheteria, principalmente por causa da sua história extraordinária. A verdade é que Sansão foi um juiz de Israel e a sua história é contada no livro de Juízes. Durante mais ou menos 300 anos, quando o povo de Israel chegou à Terra Prometida, eles foram governados por juízes e Sansão foi um desses juízes que governou durante 20 anos. Agora, como que eu vou explicar a força descomunal de Sansão? E mais, por que a força dele estava nos cabelos? Antes de entender isso, é preciso saber como começou a história de Sansão. A mãe dele não podia ter filhos e um dia um anjo aparece para o pai de Sansão. Esse anjo, além de prometer que ela teria um filho, ele fala que esse filho seria muito importante para os planos de Deus. Para isso, ele precisava ser consagrado como um nazireu. E eu vou explicar bem direitinho o que é um nazireu daqui para frente, mas a princípio a gente precisa entender que o nazireu ele era consagrado entre 30 dias e 7 anos, ficando com um voto onde tinha algumas regras que ele tinha que obedecer diante de Deus. E o voto de Sansão ele é um pouco diferente, porque ele começa do nascimento até a morte. Ele é um nazireu desde o nascimento até o final da vida dele. E a primeira curiosidade da vida de Sansão é realmente impressionante. Ele vai para uma cidade dominada pelos filisteus, e os filisteus eles eram inimigos do povo de Deus. E no caminho ele passa por alguns vinhedos. E no meio desses vinhedos aparece um leão novo. E nesse momento começa a aparecer a extraordinária força de Sansão, quando ele pega o leão com as próprias mãos e rasga o leão no meio, como se fosse o cabrito que é citado na Bíblia. Ele continua sua caminhada, vai até a cidade onde ele estava indo, e na volta, quando ele passa pela carcaça do leão, que já estava ali há muito tempo, tinha um enxame de abelhas dentro dela que já tinha formado mel. Ele pega o mel e começa a tomar aquele mel. E no caminho, quando ele chega em casa, ele oferece aos seus pais, que também não sabem a procedência desse mel, e ali eles tomam esse mel de maneira inocente, sem saber a procedência dele. É muito incrível pensar que um ser humano seria capaz de pegar o leão e rasgar o leão no meio com as próprias mãos. Mas o problema para Sansão é que ele era um nazireu. E como nazireu, ele tinha algumas regras que ele já quebrou ali naquele momento. Primeiro que eles não podiam se aproximar de nenhum produto que tinha de origem da videira, e ele atravessou um vinhedo. Isso pode ser um problema para um nazireu. Outro problema é que eles não poderiam se aproximar de cadáveres. E ele toca no cadáver do leão. Essa regra dos cadáveres, ele não poderia se aproximar nem dos parentes íntimos, nem dos pais, nem das mães. Enquanto ele fosse nazireu, ele não podia se aproximar de nenhum cadáver. E ali ele quebrou essa outra regra. E o outro, que ele tinha que se manter em santidade. Quando ele desobedece a Deus, ele já deixa de se manter em santidade. Esse é o problema de Sansão quando ele realiza essas façanhas, mas ele quebra algumas regras. Agora, se você está impressionado, essa primeira curiosidade não chega nem perto da segunda, e a terceira é muito mais impressionante ainda. Vamos para a segunda curiosidade. A segunda curiosidade sobre Sansão começa quando ele tem uma desavença com os filisteus e ele mata 30 homens de uma vez. Além disso, ele amarra brasas nas caudas das raposas e solta ela nos cereais, nos campos de cereais dos filisteus. Além de queimar os cereais, ele queima as oliveiras e os vinhedos. E isso deixa os filisteus enfurecidos. E alguns judeus que eram submissos aos filisteus decidem tentar entregar Sansão para os filisteus. E aí eles conversam com ele, e aí ele aceita ser amarrado, e ele é amarrado firmemente, como está descrito no versículo 13 do capítulo 15, e ele é entregue aos filisteus. E acontece que os filisteus ficam muito felizes, de receber Sansão amarrado ali diante deles, só que no versículo 14 vai dizer o seguinte, presta bastante atenção na primeira frase que é dita nesse texto. Mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimado, e os laços caíram de suas mãos. Encontrando uma carcaça de um jumento fresca, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. É quase inacreditável pensar que um homem sozinho matou 1000 homens, mas pelo poder do Espírito Santo, como é dito no começo do versículo, ele consegue fazer isso. O problema é o que ele diz no versículo 16. Olha o que ele diz. Com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1000 homens.
Quando ele fala matei, ele descarta qualquer ação de Deus e ele assume para si toda a glória daquele momento. Tudo que aconteceu é como se fosse somente prática dele, só ele conseguiu matar 1000 homens sozinho. Agora pensa comigo, ele já tinha matado 30 homens, já tinha matado um leão, já tinha matado 1000 homens. O que mais Sansão poderia ter feito? E principalmente vamos entender o que tem a ver o cabelo de Sansão ligado à força dele. E a terceira curiosidade começa quando Sansão se casa com Dalila. Ela é assediada pelos filisteus para entregar Sansão, conhecer de onde vinha a força que ele tinha. E eles oferecem para Dalila 13 quilos de prata cada filisteu se ela conseguisse essa informação. E ela começa a importunar muito Sansão todos os dias da vida dela, para que ele contasse a ela de onde vinha essa força. E ela tenta tanto que ele se recusa nas primeiras vezes, conta algumas mentiras, mas de tanto ela falar, ele não aguenta e ele decide contar. E o versículo 16 do capítulo 16 diz o seguinte: importunando-o o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. E aí ele decide contar para ela qual era o segredo dele, e aí ela chama os filisteus, ele dorme, ela corta o cabelo dele, ela chama os filisteus. Quando eles chegam, ele acredita que ele vai sair dessa como das outras vezes. O que ele não sabe é que o Espírito de Deus tinha saído da presença dele. E para entender o que acontece com o cabelo de Sansão, é que os nazireus, eles não podiam nunca cortar os cabelos. Só que Sansão, ele já tinha desobedecido todas as outras regras. Ele já tinha deixado de cumprir a santidade, andando nos vinhedos, tocando no cadáver e agora cortando o cabelo. Então os filisteus pegam Sansão, furam os olhos deles, e eles levam ele algemado em algemas de bronze e colocam ele num moinho para tocar um moinho. E aí quando o cabelo dele começa a crescer, eles chamam ele de volta, e aí eles colocam ele dentro de um templo, do templo do Deus deles. Ali tinha umas 3.000 pessoas reunidas mais ou menos. E aí Sansão está encostado nas 2 colunas principais e ele pede a Deus pela última vez, para que ele seja usado da forma como ele deveria ter sido usado desde o começo, cumprindo uma promessa que Deus fez lá no versículo 5 do capítulo 13, quando ele diz que ele seria usado para libertar Israel dos filisteus, ou pelo menos um pouco disso. Ele abraça as 2 colunas e a força volta a ele, o espírito se aposta de Sansão novamente, ele abraça as colunas e ele derruba o templo, e ali morre mais de 3.000 pessoas e Sansão morre junto. O que a gente precisa entender desse texto? Primeiro que Sansão fez algo realmente muito impressionante durante toda a vida dele. Ele matou muitas pessoas, todas inimigos de Deus, que adoravam a deuses pagãos. Era uma sociedade que tinha já de novo se desviado do que Deus queria para eles. Eles foram tirados do Egito, levados para a Terra Prometida, mas já estavam completamente desviados. Já pedido reis para eles, que depois começa o reinado de Saul, logo em seguida, depois de Juízes. Mas a gente precisa entender que nós, quando estamos debaixo da presença de Deus, a gente pode sim ser capaz de coisas extraordinárias, pelo poder de Deus e para a glória de Deus, sempre, em todas as ocasiões. Quando as pessoas fazem o que Sansão fez, que é tentar trazer a glória de algo extraordinário para si mesmo, toda a ação de Deus nas nossas vidas, ela é esvaziada. A gente precisa dar a glória a Deus. Toda a glória tem que ser dele em todos os momentos. Sansão vivenciou isso, é uma história realmente extraordinária. A gente precisa, se você não tem o interesse de conhecer a Bíblia por causa de religião, as histórias são espetaculares. A gente precisa de ler mais a Bíblia, de conhecer esse livro que é tão encantador, que é tão fascinante, que faz toda a diferença na nossa vida. Vou te pedir mais uma vez, se inscreva aqui no canal, faça parte dessa história, ajude a divulgar o Evangelho, a compartilhar essa palavra tão sagrada, e que Deus abençoe sempre, em nome de Jesus.